trabalha. E eles criam determinados termos mentirosos. Por exemplo, o trabalhador. Bom, o trabalhador é todo mundo que trabalha. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum rico, rico mesmo, que não trabalhe 14, 15 horas por dia. Nenhum indivíduo fica rico sendo preguiçoso. E se ele ficou rico e não trabalha, ele perde a fortuna. Não é? Então, não existe rico preguiçoso. Todo mundo é trabalhador. Né? E as pessoas vão ganhar na medida das suas responsabilidades e das suas capacidades. Ora, se o indivíduo nunca fez nenhum esforço para vencer na vida, ele tem que ganhar o equivalente ao esforço dele. Eis o ponto. O incorreto é você ganhar dinheiro ilicitamente. Agora, a posição que a pessoa alcança dentro de uma empresa, né, fruto do resultado do trabalho dela, evidentemente que ela merece estar lá. Quem não quer trabalhar não tem por que ganhar nada. Qual é a lógica disso? Nenhuma. Né? Então, o primeiro passo do socialismo fabiano é realizar essa distribuição de benefícios. Veja que o governo brasileiro é especialista nisso. Né? O Estado vai ficando inchado. O passo seguinte, na direção do socialismo, ele vai fazendo reformas sociais mais profundas. Então ele vai mexendo na propriedade privada, ele vai mexendo na administração das empresas estatais, ele vai mexendo na administração das indústrias, ele vai mexendo na administração dos serviços públicos, tá? E chega a um ponto em que eles cogitam, inclusive, da chamada criação do imposto único. Já o movimento fabiano internacional chegou em pensar a criar um imposto único mundial, uma taxação única mundial. Não é? Então, nesse particular, os fabianos preferem a chamada nacionalização dos meios de produção. Por quê? O que é nacionalização dos meios de produção? Vocês sempre devem ter ouvido falar que o Brasil teve governos nacionalistas. Geralmente, quando se fala em governo nacionalista, o brasileiro tem uma tendência a pensar que são governos conservadores. Lê do engano. Governo nacionalista é um governo inchado. É aquele governo que privilegia a esfera estatal. Ele vai inchando o Estado, ele vai transformando o Estado, deixando o Estado cada vez mais gordo, à revelia do sufocamento das empresas. É isso que significa nacionalização dos meios de produção. Né? E, sem contar uma outra fase dramática, a nacionalização dos meios de produção significa dizer o seguinte: o governo brasileiro já tentou isso várias vezes, todas infrutíferas. Eu proíbo a importação de computadores, eu quero fomentar a indústria nacional. Mas como é que você vai fomentar a indústria nacional se você nunca formou engenheiro, nunca capacitou ninguém? Se não existe uma linha de inteligência nacional para produzir isso. Então começa a produzir computadores de péssima qualidade. Vejam vocês a situação da indústria automobilística que estava quando Fernando Collor assumiu o poder. Foi ele que fez a abertura. Né? E a partir do momento que ele abriu para a competição, então tem que abrir a competição. Um outro caso de nacionalização brasileira. A Rede Globo domina por volta de 70% do cenário nacional da indústria de mídia. Nenhum país do mundo, nem nos Estados Unidos. A CNN, se não me falha a memória, que é a maior empresa americana de comunicação, ela não tem 10% do mercado americano. Né? A Rede Globo tem 70%. Mas o que é isso? Isso é uma falta. Então, como é que você detona o monopólio dessas empresas? Ora, abrindo o país para outras empresas. Não há outra saída. Tem que deixar competir. Tem alguém que está dando um telefone ruim, né? um serviço de péssima qualidade. Traz outra empresa e vai competir. É assim que funciona. Né? Evidentemente que o governo tem que ter uma regulação para que o mercado não extrapole. Mas o governo não tem que interferir no mercado. Né? Eis o ponto. Um caso clássico, que não tem nada a ver com o Brasil, mas de interferência, foi precisamente a história do criador da Apple,
os acionistas americanos resolveram começar a interferir nos projetos que o Jobs, né, que o Steve Jobs tinha dentro da Apple, e num determinado momento eles tiraram o Steve Jobs, que foi o criador da Apple. E a empresa praticamente foi à falência. Depois, antes da empresa ir à falência, eles chamaram o Steve Jobs de volta, ele mandou embora todos aqueles ex-acionistas, né, retomou o controle da empresa e a empresa reagiu e recuperou. O que é isso? Isso é um tipo de interferência estatal, certo? Então, os membros da Sociedade Fabiana, essa sociedade é composta por quem? Por políticos? Não. Ela é um movimento muito diferente do movimento marxista comunista. Os marxistas comunistas são movimentos políticos, o socialismo fabiano não. Então ele começa como um movimento notadamente intelectual. Um movimento de professores, de escritores, haviam políticos também, mas ele não nasce dentro da política. Ele nasce fora do eixo político, né? Os seus fundadores foram o Edward Pease, o casal Sidney e Beatrice Webb, que era um casal de nobres ingleses, e Bernard Shaw, Horace Wells, né? E teve outras personalidades, mas esses são os mais conhecidos. Efetivamente, a Sociedade Fabiana tem sido, desde aquele momento até hoje, um grupo de intelectuais. A partir do momento que o Shaw adere, né, e o Webb à Sociedade Fabiana, a sociedade começa a assumir, de fato, um caráter próprio, né? E as suas ideias começam, de fato, a ter uma importância cada vez maior. Esses indivíduos, intelectuais, professores, escritores, políticos, eles estão sempre colocados em lugares chaves dentro do poder, em todos os níveis e em todos os campos. Então você tem assim um professor de física, um professor de primário, um professor de Oxford, um professor de termodinâmica, e vai por aí afora. Você tem um banqueiro, você tem um médico, indivíduos chaves, em postos chaves, em locais chaves. Foram assim que eles foram ocupando o poder. E em todos os níveis. Você tem isso desde do Gary, o chefe do Gary, né, até o reitor de Cambridge, né? Então, o que esses indivíduos fazem? Eles tentam convencer, através de uma argumentação socialista, né, racional. Eles são bem diferentes do comportamento comunista. Os comunistas são radicais, brutos, sem educação, né, constrangedores. Os socialistas não. Os socialistas tentam criar um debate objetivo, um debate racional, um debate que não tem passionalidade, né? Eles convencem as pessoas independentemente da classe a que elas pertençam. Isso aqui já é uma outra diferença muito marcante do comunismo. O comunismo vai, como ele fala em luta de classes, ele vai construindo guetos. Os fabianos não. Aonde eles estiverem, eles convencem, né? E o que eles pretendem convencer? Eles pretendem convencer a população de que o desejável é a implantação do socialismo fabiano, porque o socialismo fabiano é aquilo que vai, de fato, realizar a felicidade humana na sua plenitude. E eles são absolutamente certos da sua doutrina de progressividade. A palavra ordem e progresso, na bandeira brasileira, é um movimento positivista, né? Ela está ligada a essa ideia de progressividade. Portanto, você hoje é menos feliz e amanhã você será mais feliz. Mas você não é menos feliz hoje e será mais feliz amanhã por sua conta. Ou seja, não é o resultado do seu ato voluntário e do seu esforço pessoal. Vamos dizer que você seja um indivíduo sem educação, né? Não é através de um ato de vontade que você vai ficar mais educado. É o Estado que vai te educar. Portanto, o movimento é o Estado que conduz o indivíduo. Portanto, é o Estado que manda em você.
certo? É isso que significa a doutrina de progressividade fabiana. Só que isso é feito de uma forma aparentemente não violenta. As pessoas não entendem muito a ferocidade dessa violência, precisamente porque essa violência não é física, né? A violência física é fácil de ser detectada, porque ela é visível. Há outros tipos de violência que são infinitas vezes piores, como a violência, por exemplo, psicológica, né? A violência intelectual, há inúmeras outras violências. Portanto, o socialismo fabiano é extremamente violento, né? Ele, por exemplo, nós falaremos isso em outros programas, ele, por exemplo, não incita a violência diretamente, ele não mata diretamente, como Fidel Castro em Cuba e a declaração